Êxodo capítulo 12, versículos de 1 a 13. Assim nos diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Dessa maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-los-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amém. Nos diz o versículo 13: o sangue vos será por sinal. Vamos orar pedindo a iluminação do Senhor para esse momento de pregação da sua palavra. Senhor Deus, nós bendizemos o teu nome nesta manhã, porque estamos aqui reunidos com o propósito de exaltá-lo, de glorificá-lo e de render a ti toda a nossa gratidão pela obra salvadora de Cristo, realizada na cruz do Calvário. Nós oramos a Deus para que, por meio da tua palavra, essa obra seja magnificada, seja elucidada e aplicada aos nossos corações. Sabemos, Pai, que para isto é necessária a ação do teu Espírito Santo, convertendo os nossos corações, abrindo os nossos olhos, tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne. Por isso nós oramos para que essa obra de salvação possa ser, ó Deus, realizada neste lugar, para que assim, ao pregarmos a tua palavra, possamos também anunciar as virtudes e os atributos que o Senhor possui. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, temos diante de nós aquela que, na opinião de muitas pessoas, é a data mais bela e mais importante do nosso calendário litúrgico. Nós temos nas nossas igrejas, como é costume, separar os meses do ano a partir das datas que nós comemoramos. Então todos nós sabemos que no mês de maio, na Igreja Presbiteriana do Brasil, comemoramos o mês da família, temos o Dia das Mães, temos todo tipo de programação alusiva a essa realidade. E mais do que isso, temos também meses das crianças, meses dos pais, mês de missões e o mês da Páscoa, que sempre depende de quando vai ser o carnaval, é aquele mês no qual nós lembramos da obra salvadora de Cristo. Nunca é demais, meus irmãos, nós ressaltarmos que a cruz de Cristo é central na mensagem cristã. Nós não estamos pregando o Evangelho de Cristo se não anunciamos a sua obra na cruz. Por essa razão, a Páscoa não é a única ocasião do ano onde nós falamos de cruz e de ressurreição com certeza. Mas nós aproveitamos o momento em que todos estão descansando e aproveitando este feriado para podermos lembrar mais uma vez a respeito da morte e da ressurreição de Cristo. E nunca é demais também nós lembrarmos, meus irmãos, que a Páscoa surgiu no contexto judaico, e é exatamente por causa disso que nós escolhemos esse texto para falar. Como a Páscoa dos judeus lá no Egito se tornou a obra e a ressurreição de Jesus Cristo. Como Cristo é anunciado a partir do momento em que Deus ordena ao seu povo para que então
possam fazer essa comemoração da Páscoa do Senhor. E por que exatamente nós temos aqui a marcação do sangue como sendo a marca distintiva do povo de Deus a partir daquele momento? São algumas questões que eu gostaria de responder nessa manhã, usando, meus irmãos, o versículo 13 como o nosso ponto de partida. O sangue vos será por sinal. O que nós então vamos tratar nesta manhã? Nós vamos falar a respeito dessa marca específica do povo de Deus no Egito. E como é que uma coisa se tornou a outra. Uma coisa que nós podemos notar, meus irmãos, é que o calendário judaico era um calendário organizado pelos meses de colheita. Então, os meses do ano, que não exatamente eram 12, mas eram nomeados a partir das estações do ano nas quais se poderia colher algum fruto da terra. Então, você tinha o mês do trigo, você tinha o mês da cevada, você tinha o mês no qual você colocaria ali a sua plantação para receber a hortelã, as sementes das frutas. Todo este calendário judaico, meus irmãos, tinha como base a primavera. E a partir da primavera, na qual nós temos a maior parte da colheita daqueles cereais que faziam parte da alimentação dos judeus, nós tínhamos ali o ano passando. A Páscoa marcou uma reorganização desse calendário. Os irmãos podem perceber que no versículo 2, Deus está falando por meio de Moisés para que esse mês no qual eles estavam naquele momento, será o primeiro mês do ano. E Deus, então, torna aquele mês específico que eles estavam passando, conforme a organização do calendário antigo deles, no principal. No dia 10 daquele mês, um cordeirinho devia ser escolhido e separado, para que no 14º dia ele fosse morto, para então haver a refeição pascal. Nós também identificamos, meus irmãos, que a Páscoa surgiu exatamente quando Deus anuncia a sua 10ª praga. O povo estava escravo no Egito e Deus prometeu anunciar a Faraó que ele é o Senhor. Os irmãos podem perceber no versículo 12 que essa afirmação, que está bem no final do versículo, eu sou o Senhor, foi exatamente a afirmação que autorizou e que condecorou Moisés como um representante autêntico do Deus de Israel na terra estranha do Egito. Porque Deus era o Senhor, o povo egípcio conheceu o poder dele através das 10 pragas. Mas tem uma coisa, meus irmãos, sobre essas pragas que nós temos que nos lembrar. Todas as 9 anteriores foram pragas que caíram apenas sobre o povo do Egito. Inclusive existe uma coisa muito interessante, porque a penúltima praga, que é a praga das trevas, teve aqui um relato extremamente interessante. O versículo 21 e o versículo 22 do capítulo 10, que está aí pertinho da gente, narra para nós que Moisés estendeu a mão para o céu, trevas espessas tomaram conta do Egito durante 3 dias, e durante esse período de trevas, o versículo 23 nos fala que eles não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar no passar desses 3 dias. Mas, o texto diz, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Isso, meus irmãos, não é uma referência ao fato de que o povo egípcio tinha ali as suas lanternas, as suas lamparinas no azeite, nem nada disso. Mas porque aquelas trevas espessas não atingiram o povo de Egito. O absurdo disso seria, por exemplo, você entender que se os egípcios estivessem aqui dentro desse lugar, ele estaria totalmente tomado pelo escuro. Ao passo que se você saísse daqui e o povo de Israel estivesse lá fora, lá estaria claro e aqui estaria escuro. O milagre de Deus, através da manipulação dos elementos da criação, ficou evidente para eles. Mas, irmãos, isso aconteceu durante as 9 pragas anteriores. Todo o povo do Egito sofreu com os gafanhotos, sofreu com as rãs, sofreu com os piolhos, sofreu com a peste dos animais, com a chuva de pedras, mas o povo de Israel não sofreu absolutamente nada. Porém, a 10ª praga tinha um elemento mais abrangente. A 10ª praga seria a única das 10 que os israelitas poderiam sofrer também.
E é por essa razão que ela ganha esse destaque em relação à Páscoa. Deus, meus irmãos, estava fazendo com que o povo se preparasse para que ele também não sofresse os efeitos da sua passagem por meio do povo. Inclusive, irmãos, a palavra Páscoa na língua hebraica significa exatamente isso, passagem. Deus haveria de passar por cima do povo do Egito, todos os primogênitos seriam mortos e apenas aqueles que tivessem o sangue do cordeirinho nos umbrais das portas seriam livres. Se mesmo que um israelita, mesmo pertencendo etnicamente ao povo de Deus, se ele não separasse aquele cordeiro e se ele não colocasse o seu sangue nos umbrais das portas e nos vergões das portas, o primogênito daquela casa morreria. Nós temos então uma demonstração, meus irmãos, que Deus está do lado de todos? Não. A Páscoa, então, para que nós a entendamos corretamente, tem que ser entendida nesse contexto. Deus estava preparando o seu povo para um juízo. Deus estava preparando o seu povo para que ele se consagrasse a fim de escapar do seu juízo. E é nesse contexto, meus irmãos, que nós podemos notar a existência desse calendário novo a partir dessa data. Todos aqueles que permaneceram no Egito foram pessoas que caminharam distantes desses mandamentos. Para que nós então possamos compreender efetivamente a Páscoa, nós temos que entender que ela tem algumas características. A primeira delas, meus irmãos, é a consagração. O povo estava sendo preparado por Deus para entender que o seu juízo estaria vindo sobre todos aqueles que de alguma forma ou de outra não atendessem aos mandamentos solenes por consagração. E é exatamente no dia 10 daquele mês, como nós falamos, que a consagração começaria. Você tinha que procurar um cordeiro macho, sem defeito algum, conforme a orientação que nós temos no versículo 5. Durante 4 dias, esse cordeirinho teria que ser separado dos demais, até que ele pudesse ser morto e a sua carne servir às famílias. Agora tem uma coisa interessante, irmãos. O versículo 4 diz assim: se a família for pequena para um cordeiro, ou seja, se quando um cordeiro fosse morto, aquela família tivesse ali uma abundância, um exagero de carne para comer, então o texto diz que ele deveria convidar o seu vizinho mais próximo conforme o número das almas. E ali deveria ser feito um cálculo. Quanto de carne poderia abastecer não somente uma família pequena, mas outras que estariam ao redor. Isso quer dizer, meus irmãos, que para que nós entendamos o princípio da consagração, nós precisamos entender uma coisa. Deus sempre nos manda consagrar coisas que nós temos, efetivamente. O texto não dá nenhuma orientação do tipo assim: se você não tiver um cordeirinho na sua casa, então você pode ficar livre dessas comemorações. Não. O texto diz: se você tiver demais, chame o seu vizinho. E esse é um detalhe, meus irmãos, que quando o assunto é consagração, nós temos a maior tendência em negligenciar. Porque nós sabemos que Deus se apresenta na palavra, e não por acaso ele se apresenta especialmente nesse mandamento aqui como Senhor. A palavra Senhor no versículo 12 está aí toda em caixa alta, com todas as letras maiúsculas. Por quê? Porque ali estava o nome que Deus declarou ser dele, o Yahvé ou o Jeová, que é aquele de maior proporção da língua hebraica. Deus é o Senhor. Irmãos, já que ele é Senhor, na sua bondade ele nos deu coisas. Então o que Deus estava dizendo? Um pouquinho daquilo que você recebeu, o seu cordeirinho, sem defeito, você teria que separar. A ideia do Senhor era que quando o primeiro mês do ano começasse, todas as famílias teriam 10 dias para separar o melhor daquilo que eles tinham. E é exatamente por isso, meus irmãos, que hoje nós notamos uma defasagem muito grande na área de compromisso. Porque quando nós dizemos, por exemplo, que nós devemos consagrar o nosso tempo ao Senhor, qual é a nossa principal argumentação? Eu não tenho. Quando nós dizemos que nós devemos separar uma parte daquilo que Deus nos deu para que nós devolvamos ao Senhor, nós dizemos: não sobrou. Ou então, não tenho. Quando nós falamos a respeito da vontade que nós devemos ter para viver em santidade, nós podemos reagir dizendo: eu não consigo, eu não tenho esse desejo. O princípio principal com
todo o respeito aqui com a redundância, não é? É da consagração, meus irmãos, é que Deus sempre nos manda consagrar coisas que Ele nos deu. Se você não tem capacidade para separar um cordeirinho sem defeito, macho de 1 ano, isso não significa que você não tinha um no seu rebanho ou ali nas suas terras, mas significa que a prática da consagração não lhe faz sentido. E a Páscoa deveria lembrar o povo judeu de que eles eram abençoados por Deus de uma tal forma que eles poderiam sim separar o melhor que eles tinham, não para o consumo deles próprios, mas para lembrar daquilo que o Senhor fez para eles no ato da libertação do Egito. E para que nós falemos de consagração, meus irmãos, nós temos que falar que aquilo que nós devemos consagrar é o melhor que a gente tem. A ideia da preparação era uma ideia completa. E aqui temos uma coisa interessante, irmãos. Quando a Páscoa terminasse, o texto diz, já que eles estavam ali no Egito, Deus dá ordens, alguns versículos mais tarde, para que aquela comemoração continuasse quando o povo saísse do Egito. Se os irmãos olharem a partir do versículo 14 em diante, aqui do mesmo capítulo 12, os irmãos vão perceber que no versículo 15, Deus dá outra ordem. Ele diz assim: depois desse dia 14, 7 dias comereis pães asmos, ou seja, pão sem fermento. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º, o que vai acontecer com aquela pessoa? Essa pessoa será eliminada de Israel. Então percebam, irmãos, que a consagração faz sentido não somente antes, mas também depois. Não é o feriado, a questão de Deus não era a data em si, mas fazer com que o povo se lembrasse que consagração verdadeira não é uma preparação prévia, mas também é uma preparação posterior. E no que nós tornamos a Páscoa hoje no nosso dia? Deus deu 10 dias para que você separasse o melhor do seu cordeiro. E hoje as pessoas têm 40 dias para não comer carne. E sabe o que é o mais interessante sobre isso, irmãos? É uma coisa que eu gosto muito de lembrar, porque como eu sempre prego e como eu sempre lembro aqui os irmãos, se um dia você me convidar para almoçar na sua casa e o cardápio for peixe, frita um ovo para mim. Mas todas as vezes que você pensa em peixe, em bacalhau, em todas essas coisas, nós começamos a pensar, a primeira Páscoa foi celebrada com carne. E eu espero que você não seja parte das pessoas que se come bacalhau na Páscoa, porque não é pecado, embora não seja uma coisa que eu goste, mas se você gosta, meu total respeito a você. Mas ao mesmo tempo, eu espero que se você está ali buscando o seu bacalhau no mercado, você não esteja sendo motivado pela questão de não pode comer carne. Até porque, irmãos, os 10 dias que Deus ordenou foram substituídos por 40. E depois que acaba esse período de 40 dias, o que acontece com a vida das pessoas? Volta na mesma. Veja o que Deus está pedindo ao povo de Israel. Consagração é o melhor, mas consagração não é só antes. Consagração é depois. O que vai acontecer depois que vocês saírem do Egito? O texto diz, vocês vão tornar essa data um estatuto perpétuo para que todas as gerações lembrem daquilo que Deus fez. Ele passou por cima do povo do Egito, por isso o sentido da Páscoa, mas vocês foram libertos do julgamento. Então, daqui a 7 dias ainda, vocês vão comer o pão sem fermento. E é interessante, meus irmãos, lembrar que fermento para Jesus tem uma conotação negativa. Todas as vezes que Jesus falava dos fariseus, por exemplo, ele falava assim, acautelai-vos com o fermento dos fariseus. E por que Jesus falava isso? Porque o fermento tem uma característica muito interessante. Ele pega um pedacinho de massa e expande. Quando você quer fazer alguma coisa crescer rapidamente, mas com um volume limitado de massa e de ingredientes, você aplica o fermento e aquela massa que enroladinha lá é desse tamanho, ela fica assim. Para Deus, isso é um sinal de coisa errada. Porque Deus quer o melhor. Quando você quer juntar 100 gramas do melhor, você tem que juntar um tanto de ingredientes que proporcione a você aquele volume na mão. Mas se você quer um atalho, você pega 10 gramas, aplica o fermento
e aquele 10 fique exatamente do tamanho que ficaria o de 100. Para Jesus, isso é equivocado. Para Jesus, isso é uma máscara que nós temos de consagração. É como dizer, eu não tenho tudo aquilo que Deus exige, mas eu dou um jeito e aí eu faço aquilo parecer, eu faço aquilo se tornar o que Deus exige. Irmãos, esse não é o sentido da Páscoa. O sentido da Páscoa é lembrar o povo, vocês estão sob juízo. Vocês estão numa nação que está sob o juízo de Deus e vocês devem ficar livres desse juízo. Como é que se fica livre do juízo? Consagração. Período anterior, período posterior. A questão aqui, meus irmãos, não é nós lembrarmos de Cristo hoje ou amanhã, mas continuamente. A questão aqui não é separar este momento para a nossa vida com Deus, mas é tê-lo eternamente, continuamente, ao longo de todos os nossos dias. A consagração não é por um dia, por um feriado, por um momento. Mas Deus estabeleceu uma reorganização do calendário dos judeus para que eles pudessem se lembrar do sentido da consagração. É antes, durante e depois. Quantos de nós, quando pensamos na Páscoa ou do Natal, por exemplo, pensamos nas ocasiões perfeitas para trazer aquele parente, para trazer aquela pessoa que de outra forma ela não iria à igreja? Eu acho que essa é uma das ocasiões mais legais que a gente tem para pregar o Evangelho. Mas, irmãos, a nossa vida como cristãos deve ir além disso. A questão não é se você está aqui hoje. A questão é a seguinte: depois que a Páscoa acabasse, você ainda teria mais 7 dias de pães asmos. Você não pode esquecer que a consagração também dura posteriormente ao momento. Uma segunda coisa que nós temos que lembrar sobre a Páscoa, meus irmãos, é que a Páscoa é uma ocasião tensa. Por que essa ocasião é tensa? Porque quando Deus anuncia essa 10ª praga, por meio de Moisés, se você voltar aí para o capítulo 11, no versículo 4, Moisés diz assim: assim diz o Senhor, cerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá. Essa era a 10ª praga na sua essência. E Deus, sobre o cordeirinho, deu a seguinte ordem. O versículo 6 do capítulo 12. No 14º dia, quando aquele cordeirinho teria que ser preparado para que ele pudesse ser então ingerido? O texto diz, no crepúsculo da tarde. Então, nós entendemos, meus irmãos, que toda a preparação daquela refeição tinha que acontecer das 6 horas até a meia-noite no máximo. O povo teria 6 horas para imolar o cordeiro, fazer as adequadas preparações para que ele pudesse ser assado, para que assim ele pudesse ser comido junto com os pães asmos, o pão sem fermento, e as ervas amargas, porque meia-noite o anjo destruidor passaria e mataria os primogênitos. Sabe o que é o mais interessante disso, meus irmãos? Deus determinou a hora. Deus disse exatamente quais eram os horários que o povo tinha. Crepúsculo da tarde, ou seja, você viu o sol se pondo no horizonte? Então saiba, começou. Deu meia-noite, o pranto dos egípcios começaria, e se o sangue não estivesse nos batentes das portas da sua casa, você também choraria o choro do juízo de Deus. Da mesma forma, meus irmãos, a Páscoa então deveria ser uma preparação, uma consagração, mas ela também deveria refletir o caráter de urgência. É por isso que a Páscoa era uma refeição para a qual você tinha que convidar o seu vizinho se você tivesse carne demais para a sua família. Ninguém pode ficar de fora dessa celebração, mas ao mesmo tempo ninguém pode ficar de fora da tensão do momento. Vejam, meus irmãos, a ordem que Deus deu aqui no versículo 11. Dessa maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. O que isso significa? O povo deveria estar se preparando para a Páscoa e comer a refeição da Páscoa já prontos para viajar, porque eles sairiam do Egito. Não era uma refeição daquelas que você prepararia uma mesa e as pessoas ficariam horas comendo, se divertindo, como se não fosse acontecer nada no dia seguinte. Mas a Páscoa deveria ser um lembrete de que eles tinham horário para sair. E é exatamente essa tensão da Páscoa, meus irmãos,
que norteou toda a ordem que Deus havia dado. O texto diz ainda no versículo 11: comê-los-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. E a tensão da Páscoa, meus irmãos, é uma coisa tão interessante, porque se você olhar para a vida de Jesus, o Cordeiro Pascal, qual foi a noite em que ele foi traído? A noite que eles estavam celebrando a Páscoa. Imagine que naquela noite Jesus estava à mesa com os seus discípulos e ele levanta e diz assim: um de vocês vai me trair. A gente costuma olhar para essa situação como quem diz assim: Jesus está estragando o clima. Mas, irmãos, por que Jesus escolheu justamente aquela hora? Porque qual é o sentido original da celebração da Páscoa? Enquanto você não sair do Egito, não tem nada para se comemorar. Enquanto o povo não saísse da escravidão, não existe razão para ficar parado. É hora de sair. É hora de ir embora. E Jesus, enquanto ele esteve aqui entre nós, ele sabia que ele tinha uma missão a cumprir. Ele sabia que depois disso viria a cruz. E sabe o que é o mais interessante, irmãos? A palavra de Deus é tão maravilhosa na sua unidade, que quando Jesus diz assim: um de vocês vai me trair, o Judas, gente boa como ele só, se levantou, se colocou ali no peito de Jesus e falou assim: sou eu? Sabe o que Jesus respondeu para ele? Você lembra? O que tens de fazer, faze depressa. Como que se deveria comer a Páscoa? Comê-los-eis à pressa. Qual foi a ordem de Jesus para Judas? O que tens de fazer, faze depressa. E aqui está, meus irmãos, um dos elementos mais curiosos sobre a consagração. Você não vai se consagrar ao Senhor se você não perceber a urgência que é se preparar para o juízo divino. E esse juízo, meus irmãos, para os egípcios, foi uma coisa chamada morte. Eu acho muito curioso Deus ter feito isso. Porque a Bíblia diz aqui mesmo no capítulo 12, o capítulo 12 inteiro é dedicado não somente para nos explicar o que é a Páscoa, mas também para mostrar a circunstância que o povo saiu do Egito. E é interessante nós vermos, meus irmãos, que à meia-noite, no versículo 29 aqui do capítulo 12, o Senhor feriu os primogênitos do Egito, todo mundo. E o texto diz, meus irmãos, no versículo 30, que o faraó, o rei, se levantou de noite, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Olha que beleza. E aí faraó diz assim: gente, vocês, a partir de hoje vocês têm que ir embora daqui. O que é interessante, irmãos, é que faraó esperou a 10ª praga para ele se convencer de que o povo deveria sair. É claro que Êxodo 12 e todas as 10 pragas, tem alguns versículos que mostram que o povo só não saiu antes porque Deus endureceu o coração de faraó. Mas ao mesmo tempo você pode notar que esse coração duro de faraó só foi quebrado com a morte. Quando Deus se valeu da sua soberania para mostrar que ele não tinha somente poder sobre os elementos da criação, como tornar uma água em sangue, como bater o pó na terra e desse pó vir piolhos, porque todas as 10 pragas do Egito foram copiadas pelos magos. A única praga que eles não puderam copiar foi essa aqui. Porque Deus é Senhor da vida, mas Ele também é Senhor da morte. E foi exatamente a morte que convenceu o faraó a liberar o povo. E o texto inclusive nos fala, meus irmãos, que a ordem de faraó não bastou, mas o versículo 33 nos fala que os próprios egípcios foram lá atrás do povo, apertavam o povo e apressavam assim lançá-los fora da terra. Então você imagina o povo de Israel saindo, e a Bíblia diz, no versículo 37, que eram 600 mil a pé, só homens, sem contar mulheres e crianças. Então, no mínimo, você tinha ali, jogando por baixo, 1 milhão de pessoas. Eu não sei se você já chegou a ver 1 milhão de pessoas reunidas no mesmo lugar e saindo, indo embora ou chegando. Mas o que aconteceu naquele dia é que a saída do povo de Deus não foi uma saída ordeira. Os egípcios ficaram com tanto medo do que aconteceu, que eles começaram a ir atrás do povo e apressando: vamos embora, vocês têm que ir embora daqui, saiam logo daqui. Qual que era o medo deles? Versículo 33 fala que eles diziam assim, os egípcios: a gente vai morrer todo mundo se esse povo não for embora. Não são só os primogênitos, mas todo mundo vai morrer.
E existe um elemento que para mim, meus irmãos, é muito curioso. O nosso Deus é Deus de vida, é Deus de graça, é de bondade. Mas aqui nós temos o relato de um povo que teve medo desse Deus. Um medo assim enorme e profundo, a ponto de não querer nem mesmo que o povo daquele Deus ficasse ali. A minha pergunta para você é: por que Deus agiu assim? Por que Deus teve que castigar os egípcios com a morte, finalmente? E a resposta para isso, meus irmãos, é exatamente o que está escrito no versículo de número 12. Deus diz assim: eu sou o Senhor. Você precisa se lembrar que o Deus em quem nós servimos não é Senhor apenas dos elementos da criação, do céu, da chuva, do ar, do sol, da lua, mas Ele é Senhor sobre a vida e é Senhor sobre a morte. E todas as vezes que Ele pune na sua palavra com a morte, Ele está dando o seguinte recado: você, nesse momento, vai ser convencido da pior maneira de que existe um Deus no céu. Deus está dando uma oportunidade de consagração, porque Ele pune o pecador exatamente assim, com a morte. A morte, meus irmãos, no Egito, era interpretada exatamente como ela era, como uma punição. E eu acredito que existem razões culturais também. O Deus dos egípcios era o sol. O sol era cultuado. Então, é interessante que antes da praga da morte dos primogênitos, qual foi a praga que Deus rogou e jogou sobre os egípcios, a 9ª praga? Trevas. Deus estava mostrando para eles: olha só, a esperança de vocês é que o sol sempre vai nascer. A esperança de vocês é que o sol sempre vai brilhar. A esperança de vocês é que sempre haverá um dia de amanhã, porque o sol está ali. Mas não é por acaso, meus irmãos, que o próprio Jesus disse o seguinte: no dia em que eu voltar, haverá o quê? Trevas. O sol vai se escurecer. Imagine você acordando de manhã, igual hoje você fez, e em vez de você ver o sol, do jeito que você está vendo agora, você continuar vendo o escuro. Eu confesso para vocês, teve um dia, estava no primeiro ano em São Paulo, no seminário, e naquele ano de 2008, 2 coisas aconteceram em São Paulo que foram muito interessantes. Primeiro, foi o primeiro ano no qual aquela região sentiu um terremoto. Se você lembrar das notícias, você vai ver que um terremoto assim, bem com elementos bem baixos na escala Richter, acho que não deu 1 ponto, mas eu lembro que eu senti a minha cadeira balançando assim, e eu pensando: quem que está aqui atrás de mim? A hora que eu vi, não tinha ninguém. E todos os seminaristas, eu morava no 7º andar, né? Todos os seminaristas: você sentiu isso aqui? Gente, em São Paulo, no Brasil. E naquele mesmo ano, eu me lembro que era mais ou menos 9 horas, 10 horas da noite, e o céu não abria. Por alguma razão, as nuvens não saíram naquele dia, e 5, 6, 7, 8, 9, 10, não saía sol. Foi um fenômeno que eu esqueci qual que é o nome agora, que aconteceu lá, mas que o dia ficou igual nuvem de chuva, só que uma nuvem escura. E naquele dia nós começamos a pensar: gente do céu, será que é hoje? Claro que daí você começa a questionar toda a sua escatologia, né? Porque a gente é amilenista, então a gente acredita que a grande tribulação é antes. Naquele dia eu comecei a pensar: rapaz, os pós-milenistas estão corretos. Jesus vai voltar, vai ter arrebatamento, mas aí, como ninguém está no céu, então não teve arrebatamento, né? Nós estamos aqui ainda. Então esquece esse negócio de arrebatamento, tá? Mas naquele dia a gente começou a ter aquele temor característico de quando as coisas não fluem na sua naturalidade. O sol não nasceu no dia seguinte. E foi exatamente isso que Deus mostrou para o povo. Tem um horário marcado. No caso dos egípcios, era meia-noite. A volta de Cristo está marcada. A diferença é que a gente não sabe qual é o dia. Mas saiba de uma coisa: se você soubesse que dia seria, isso não faria a menor diferença. O que mostra que você está preparado para esse dia que já está marcado, mas que não sabemos qual é a consagração. E é exatamente a Páscoa que o Senhor determinou para o povo judeu, que os lembrou dessa realidade. A Páscoa, gente, é refeição depressa. A Páscoa é refeição amarga. Foi na noite de Páscoa que Jesus foi traído.
Foi na noite de Páscoa que Jesus anunciou o seu traidor. Foi na noite de Páscoa que Jesus disse: o que tens de fazer, faça depressa. E eu não posso esquecer, e você também não pode se esquecer, de que o que nós fizemos com a Páscoa? Se por um lado a gente fez 40 dias de preparação sem comer carne, depois de ter dado vazão às obras da carne no carnaval, e esquecer completamente disso, meus irmãos, a amargura da lembrança do juízo foi substituída pelo que hoje nos nossos dias? Se por um lado a gente tem a Páscoa sem carne, hoje em dia, a gente também tem a Páscoa sem amargura, sem o amargor do juízo. Mas a gente tem hoje uma Páscoa doce. E se você acha que eu vou falar mal de chocolate, do mesmo jeito que eu falei mal de bacalhau, você está enganado, porque chocolate eu gosto. Inclusive pode me dar, viu? Mas uma coisa que você não pode se esquecer, e aqui eu também não quero que você me entenda mal, eu não estou dizendo que você não pode comer chocolate na Páscoa, você pode comer chocolate o ano inteiro, mas o que eu quero que você lembre é que essas lembranças de Páscoa, essas coisas que trazem a nossa memória na Páscoa, são coisas que nos deturpam o sentido original. Veja que Deus deu uma ordem muito clara. O versículo de número 8 fala que aquela carne do cordeiro deveria ser comida com pães asmos e ervas amargas. Por que nós transformamos a Páscoa amarga numa coisa doce? Por que nós tornamos a Páscoa numa situação na qual todos se sentem abençoados de uma forma que não é bíblica? Páscoa, meus irmãos, é a iminência de juízo. E eu acho que o homem tem uma capacidade tão grande de perverter as coisas do Senhor. Você se lembra do que os anjos cantaram quando Jesus nasceu no Natal? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra. Não é aos homens de boa vontade, não. Paz na terra àqueles a quem Ele quer bem. No que nós transformamos o Natal? Numa mensagem de que Deus ama todo mundo. No que nós transformamos a Páscoa? Numa ocasião que nos lembra de juízo? Não, numa refeição agradável, onde a gente dá coisa doce para todo mundo. E olha, irmãos, tem um detalhe muito interessante. O doce não desperta. Quando você está com sono, como agora, estou brincando. Quando você está com sono, o que você tem que beber para acordar? Eu acho que o pessoal está com sono mesmo. Quando você está com sono, você tem que beber o que para acordar? Café. Café é uma bebida amarga. E é exatamente isso que eu acho que é interessante. Não é só uma questão de nós termos um feriado, mas o ser humano pecador e egoísta conseguiu até mesmo fazer a gente esquecer do verdadeiro sentido da Páscoa. Falar que Cristo é o verdadeiro sentido da Páscoa e do Natal é verdade. Mas lembre-se, a Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa em Cristo é o juízo. Porque se você começar a lembrar o que salvou o povo de Israel no Egito de sofrer a condenação justa de Deus através da morte. Aí você fala assim, Deus salvou o seu povo gratuitamente. Não. Deus exigiu sangue, não exigiu? Deus ia matar todo mundo. Só que em lugar de morrer o primogênito, o que é que morria no povo de Israel? O cordeirinho. Da mesma forma, meus queridos irmãos, o perdão de Deus é assim. Ele é gratuito para nós, porque o cordeiro pascal, o cordeiro de Deus, morreu. O derramamento de sangue não foi o meu, foi o dele. Deus me perdoou porque a minha dívida foi paga, não por mim, por ele. E saiba de uma coisa, a amargura da Páscoa foi inteiramente sentida por Cristo. Porque para ele, sabe qual era a coisa mais amarga? A coisa mais amarga não era a cruz, não eram os cravos, mas a coisa mais amarga de Cristo é que ele sentiria na sua pele o que é ser abandonado por Deus. E essa é um insight que eu tenho de um pastor americano que eu gosto muito de assistir, chamado Paul Washer.
ele diz assim, na noite de Páscoa, na noite que foi traído, Jesus disse, Senhor, passa de mim esse cálice. Contudo que se faça a tua vontade e não a minha. A pergunta dele é, o que é que tinha naquele cálice? E a resposta disso, meus irmãos, aquele cálice continha inteiramente, absolutamente, toda a amargura da ira de Deus. Cristo bebeu aquele cálice inteiramente, a tal ponto de ele dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Aquilo que deixou Cristo com medo, não foi o prego, não foi a cruz, não foi o castigo do soldado, mas foi o fato de que o seu pai olharia para ele e o abandonaria. E é exatamente nesse sentido, meus irmãos, que nós temos o sangue. A figura do sangue. Porque o sangue não é sinal de limpeza no Antigo Testamento. O sangue é sinal de sujeira. Quando uma coisa está cheia de sangue, você pode perceber que quando algo está molhado com água, quando o sol bate naquela coisa, a água seca. A água limpa, a água tem essa prerrogativa, mas o sangue não seca. O sangue não evapora, o sangue coagula, o sangue cria marcas, o sangue cria cheiro. Aquela massa de carne e sangue na cruz que se tornou Jesus Cristo foi uma imagem viva e clara da sujeira do pecado. E todas as vezes que você olhar para essa cruz, você vai se lembrar que ali não existe simplesmente uma mensagem de amor, mas ali existe um retrato visual de como Deus leva pecado a sério, de como Deus quer que nós resolvamos o problema do pecado, com sangue. Nós dizemos que o sangue de Cristo é alvo mais que a neve e nos torna alvo mais que a neve, porque o sangue dele era o sangue de alguém que não cometeu pecado uma vez sequer na sua vida. Mas ele foi contado entre os transgressores, porque ele foi crucificado no meio de 2 ladrões. Ele recebeu a pior morte. Ele, meus irmãos, é o que representa o que Deus estava instituindo lá no Egito. A Páscoa é uma passagem, mas não é uma passagem simplesmente da escravidão para a liberdade. É a passagem do juízo de Deus sobre o mundo. Esse juízo foi consumado em Cristo. E o que nós devemos lembrar então, para que nós possamos assim dizer no versículo 13, o sangue vos será por sinal. Nós temos que nos lembrar da essência da Páscoa. E a essência da Páscoa, meus irmãos, é a consagração. Nós aprendemos que a consagração não é apenas anterior, mas ela também é posterior. E nós aprendemos que a consagração demanda um senso de urgência. Existe um juízo a caminho. Nós estamos nos preparando para ele. No caso do Egito, Deus avisou o seu horário, 00:30. No caso, meus irmãos, da volta de Cristo, do juízo de Deus sobre toda a humanidade, essa data está marcada. Nós não sabemos qual é. Mas se nós estamos efetivamente nos preparando para ela, nós vamos provar isso através da nossa consagração. Por que Deus reorganizou o calendário judaico, tornando esse mês o primeiro mês do ano? Porque Deus quer dar um sinal de que a consagração é começo, é meio, é fim. A consagração é antes, durante e depois. A consagração não tem data. A consagração é o que marca a vida do Filho de Deus, porque existe um juízo. Então, já que daqui a pouco você estará reunido em torno de uma mesa, tanto aqui na igreja, como também fora, na sua família, não deixe a Páscoa doce, sem antes falar a respeito da amargura característica da refeição que deve fazer parte dela. Lembre-se que a Páscoa é com carne, sim. Coma lá o seu peixinho. Mas não se esqueça de que Páscoa nos lembra que Deus exige derramamento de sangue para que nós nos livremos do juízo. Lembre-se que dá trabalho procurar um cordeirinho sem defeito, macho de 1 ano. As características são específicas. Mas lembre-se, Deus jamais exigiu uma coisa que Ele não tenha dado a nenhum de nós. Deus quer o seu melhor. Deus quer que você capriche na oferta feita a Ele. Porque você tem. Se você não tem um cordeiro, o cordeiro de Deus foi oferecido no seu lugar para que você então pudesse, a partir daquilo que você se fez em Cristo Jesus,
consagrar a sua vida. Você tem. Você tem tempo. Até porque, como hoje nós já estamos vivendo no período pós-morte de Cristo, Paulo diz em Romanos 12, qual é o sacrifício que agrada a Deus? Ele vai dizer no capítulo 12, não é? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Então, meus queridos irmãos, que efetivamente, nessa ocasião, você se lembre da verdadeira essência da Páscoa. Você se lembre do sentido que Deus intenta para essa nossa comemoração, que é a consagração. E finalmente, eu lhes digo uma coisa: Páscoa, na nova aliança, para o Filho de Deus, não é só este feriado. Porque, como nós estamos na nova aliança, meus irmãos, nós não lembramos mais do sacrifício de Jesus e nem da saída do Egito com os pães asmos, com as ervas amargas e com a carne do cordeiro. Mas os irmãos vão se lembrar que quando Jesus estava comendo daquela refeição, ele pega um pedacinho do pão e diz assim: esse é o meu corpo. Por que agora o símbolo do corpo de Cristo é o pão e não é o cordeiro? Por uma razão muito simples e muito bela. A carne do cordeiro implica em morte, mas o pão implica em vida. Para que você faça pão, nada precisa morrer. E é exatamente por isso que para nós o símbolo do corpo de Cristo é o pão, porque Cristo morreu, mas ele ressuscitou. Ele está vivo. Então nós não estamos na Páscoa comemorando ou fazendo parte de um velório. Nós estamos fazendo parte de uma celebração, porque ele está vivo. E é exatamente essa a nossa esperança, meus irmãos. A morte, o juízo de Deus, não está sobre aqueles que são marcados com sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Desde os tempos do Egito, Deus estava preparado para ensinar essa lição ao seu povo. E que nós aprendamos essa lição, meus irmãos, respondendo à essência da Páscoa. É Cristo? É. Mas o que Cristo exige de nós? Consagração. Antes, durante, depois. Que Deus abençoe muito a sua vida. E que assim você tenha, em nome de Jesus, uma feliz Páscoa.